Olá, gente. Eu postei um texto com o tema Confie no Senhor e resolvi fazer esse vídeo com o mesmo tema, com o mesmo conteúdo, para aquelas pessoas que geralmente não gostam de ler, preferem mais, né, assistir ou ouvir os vídeos. E o texto base que eu usei para aquele texto está em Provérbios 3, 5 e 6, que diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, eu gostaria de fazer algumas colocações sobre este texto. A primeira coisa, né, é que este texto está falando de duas pessoas. A pessoa que confia e a pessoa a qual se deve confiança. Nós somos a pessoa, né, que confia, e nós somos chamados a confiar no Senhor e a desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. E não há nenhum critério de idade, não há nenhum critério para poder confiar no Senhor. Quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que Abraão, né, foi chamado já com idade avançada. E nós vemos também Moisés, que tinha meia idade, poderíamos dizer assim. Nós vemos Davi, que ainda era jovem, moço. Nós vemos também José, que também ainda era muito jovem. E todos eles, né, foram chamados para confiar no Senhor e obedecer ao Senhor, né, andar nos caminhos de Deus e desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Ele e cumprir os propósitos de Deus, mas no tempo também de Deus, né? Então, vamos confiar no Senhor, né, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, todas as nossas necessidades, né? Porque o Senhor é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. Mas para confiar no Senhor, nós precisamos desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. E a Bíblia é clara, né, em alguns textos que diz que nós não devemos confiar nos homens, nós não devemos confiar no dinheiro, nas riquezas, nós não devemos confiar na nossa força, mas somente no Senhor. E você poderia perguntar, né, mas por que eu devo confiar no Senhor? E eu citei no texto cinco exemplos que nós devemos confiar no Senhor, o motivo que nós devemos confiar no Senhor. Logicamente, não são somente 5 motivos que nós devemos confiar em Deus, mas foram somente esses que eu citei. Eu citei exemplos bíblicos sobre os textos ou a palavra-chave que eu citei. Porque se nós formos olharmos a milhares de motivos pelos quais nós devemos confiar no Senhor. Somente a nossa vida, somente por existirmos, né, por falarmos, somente por respirarmos já é um motivo de confiar e crer em Deus. O primeiro exemplo que eu citei, o Senhor é a nossa força, ou seja, força, né, porque Ele é a nossa força. E o texto que eu citei está em Abacuque 3,19, que diz assim: O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como o das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, se nós olharmos para esse texto, nós percebemos que as servas, que são os animais, eles pulam muito alto, né? Eles têm muita força nas suas pernas, muitas forças nos seus pés, né? Então, eles estão citando esse exemplo. Por exemplo, quando o cervo era atacado ou quando estava prestes a ser atacado, eles pulam alto, eles correm muito rápido. Então aqui o escritor está dizendo, né, que o Senhor, Ele faz os meus pés como os da cervo. Ele me dá força, né, nas minhas pernas para que eu possa correr, alcançar os lugares altos. Então o Senhor é a nossa força. Então, no nosso momento de fraqueza, nós temos sempre que lembrar que o Senhor é a nossa força. O segundo exemplo que eu citei é: o Senhor é o nosso escudo. E o texto referente ao escudo está em Salmo 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo.
Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Então a gente percebe, né? A gente sabe, creio que todo mundo sabe o que é o escudo, né? O escudo é uma arma que protege. Poderia dizer uma arma, né? Não é bem uma arma, mas é algo que te protege das armas. Quando, por exemplo, há uma guerra, algo assim, eles usam os escudos. Quando vinham, né, as flechas. Hoje em dia há outros tipos de escudos, né, que os policiais usam contra muitas coisas. Então, antes de atingir a pessoa, a arma, as setas, as flechas, eles atingiam os escudos. Então, o Senhor é assim na nossa vida. Antes de qualquer coisa, né, que o inimigo lança nas nossas vidas, não vem diretamente em nós, porque o Senhor nos protege. O terceiro exemplo que eu coloquei, o Senhor é o meu pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, Ele nos guia, Ele nos protege, né? E o texto que eu citei, Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pastor, ele cuida das ovelhas. O pastor, ele não deixa faltar nada para as ovelhas. O Senhor também é assim nas nossas vidas, Ele não nos deixa faltar nada. O quarto exemplo que eu citei, o Senhor é o nosso sustentador. O Senhor nos ajuda, né? O Senhor, Ele nos carrega, Ele nos levanta quando nós caímos, quando nós fracassamos. E o texto que eu citei está em Salmo 54:4, que diz: Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. O Senhor, Ele nos ajuda em todos os momentos da nossa vida, todos os dias. Ele está conosco, nos ajudando, nos protegendo, cuidando de nós. E o quinto e último exemplo que eu citei diz que o Senhor é o nosso Salvador. Porque nós devemos confiar no Senhor? Porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso socorro. E o texto base que eu citei para a palavra Salvador está em Lucas 2:11, que diz: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje Salvador, que é Cristo o Senhor. Então Cristo teve a única missão de vir a esse mundo para nos salvar dos nossos pecados, nos salvar da condenação eterna. E Ele, como nosso Salvador, Ele nos tirou de todas essas coisas. E Ele, como nosso libertador, libertou-nos de toda a escravidão do pecado, de tudo aquilo que não pertence a Ele. Portanto, nós podemos colocar a nossa confiança no Senhor. E confiar em Deus implica completa dependência dEle, na sua força, na sua habilidade, na sua verdade. E a gente pode dizer, né, que Deus nós temos, que Deus grande nós temos. Nós podemos com certeza confiar nele, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Estou lendo errado aqui, que está em Romanos 8:38-39. Então nada, absolutamente nada pode nos separar do Senhor, porque se nós vivemos, Deus estará aqui conosco, Ele está conosco. Se a gente morrer, a gente vamos nos encontrar com o Senhor. E fora dessas coisas, tudo que passamos, Deus vai estar conosco. E a chamada não é somente para confiar no Senhor, mas para depender dEle. E de todo o nosso coração, de todo o nosso conhecimento. Porque confiar, muitas vezes até a gente confia, né? Mas o problema é dar a Ele o controle de todas as coisas. O problema é depender dEle. Porque nós não queremos tirar as nossas mãos daquilo que nos preocupa. Nós não queremos tirar o controle de quem nós somos, daquilo que nós queremos no sentido dos nossos planos, né? Nossos desejos e anseios.
e coisas também que nos preocupam. Muitas vezes a gente pensa todos os dias, fica pensando todos os dias, a gente não consegue confiar, entregar o controle de toda a situação ao Senhor. Mas quando nós conhecemos o Senhor de verdade, quando nós conhecemos o poder que Deus tem, aí as coisas mudam, fica mais fácil de confiar em Deus. E a segunda coisa que eu queria falar sobre este texto é que confiar no Senhor é submissão sem negociação. Ou seja, para confiar no Senhor, nós temos que ser completamente submissos ao Senhor, sem negociar, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas fala: eu confio no Senhor, eu sou submissa ao Senhor, mas quer negociar com o Senhor. Toda hora, todo momento fica dando conselhos ao Senhor como fazer as coisas, tentando se colocar no lugar de Deus. Mas Deus sabe bem, Ele conhece bem, conhece todas as coisas, Ele conhece tudo. Então, vamos dar ao Senhor tudo que nós somos, vamos dar ao Senhor o controle de todas as coisas, porque Ele, melhor do que nós, sabe o melhor tempo para todas as coisas, não é verdade? E a simples equação para descanso é confiança mais submissão. Ou seja, nós podemos descansar quando nós confiamos ao Senhor, quando nós somos submissos a Ele. E para finalizar esse vídeo aqui, eu gostaria de falar que essa vida, ela é uma jornada que passa muito rápido. Nós estamos aqui somente de passagem e muitas vezes nós encontramos muitos obstáculos, muitas dificuldades, muita dificuldade, uns mais que os outros, e muita gente sofre perseguição, muita gente sofre pobreza, tantas outras coisas que eu não poderia nem citar nesse vídeo, porque se fosse citar uma coisa ou duas, mas nunca será tão suficiente, não seria contável, né? Tantos sofrimentos que a gente passa nessa terra. Mas, independente do que você esteja passando, vamos confiar no Senhor, vamos olhar para as coisas de Deus, né? Olhar para as coisas que são do alto, as coisas que virão, e não para as coisas que você está passando, não para as coisas dessa terra, né? E é muito fácil dizer isso, né? Não olhar para as coisas terrenas quando você está passando por muitas dificuldades. Mas é difícil quando você está gostando dessa terra. É difícil quando você está, eu diria que conectado, tudo está indo bem, né? Se falar para você, olhe para as coisas do alto, se torna mais difícil, mas mesmo se tudo esteja indo bem na sua vida, está escrito que nós devemos olhar para as coisas do alto e não para as coisas dessa terra, porque tudo passa. Vamos olhar para Jesus, voltar nossos olhos para Cristo Jesus, nosso Senhor, e vamos caminhar confiantes nele, independente de onde vamos, o que fazemos. Confiar plenamente em Deus. Você está disposto a confiar plenamente de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser em Deus? E deixar Ele o controle de sua vida?